Que você faria? O que você faria nessa situação? Imagine só. Você tá, por exemplo, você acaba de fazer uma comida muito gostosa, sabe aquele macarrão à bolonhesa maravilhoso? Você acaba de fazer o macarrão, que só dá pra você um prato ali, tranquilo. Você faz o macarrão, coloca no prato e já vai em direção ao quarto para comer enquanto você assiste alguma coisa na internet. E aí você termina de colocar o prato, sai andando, o prato vai, cai no chão, quebra e a comida, né, o macarrão, fica ali no chão e você não tem como recuperar, porque o chão inclusive tá sujo pra caramba. O que é que você pensaria de você nesse momento em que você deixou o prato cair? Primeiro exemplo. Segundo exemplo, imagine só que você tem uma prova de alemão para fazer, você faz a prova de alemão, mas apesar do seu esforço, você não passa nessa prova. O que é que você pensa de você mesmo ou de você mesma nesse momento? Agora, supondo que você tem um filho ou tem uma filha, e aí o seu filho, por exemplo, tira uma nota baixa na escola, né? Então ele tirou nota alta em várias matérias, mas naquela matéria específica ele tirou a nota baixa. O que é que você fala para o seu filho nesse momento? Então eu te passei aqui agora três situações e a depender de como você reage em cada uma dessas situações, a depender do que você pensa, isso vai dizer se você tem uma mentalidade de crescimento ou uma mentalidade fixa. E esses são conceitos de um livro que eu li chamado em alemão Selbstbild. É um livro da Carol. Como é que é o sobrenome dela? Deixa eu subir aqui para relembrar. Carol Dweck, exatamente. Esse livro em português, talvez você já tenham lido. O título dele em português é Mindset, a nova psicologia do sucesso. E essa mulher, ela é uma professora de psicologia e uma das principais pesquisadoras do mundo nessa área de psicologia motivacional e do desenvolvimento. Então, ela realmente fez várias descobertas e trouxe para esse livro aqui. E eu quero trazer conhecimentos desse livro e linkar com o aprendizado de alemão, porque a depender da mentalidade que você tem no momento, você pode ir em direção ao fracasso ou ir em direção ao sucesso, a depender da sua crença. Se, por exemplo, você termina de fazer o macarrão, a bolonhesa, delicioso, só para você ali, você não fez mais. Ao ir para o quarto para assistir alguma série, alguma coisa, com um prato de macarrão, você deixa cair. E quando cai, você pensa, nossa, que burra, que burro, nunca presta atenção nas coisas e tal. Se você tem esse diálogo interno com você, isso já diz muita coisa, eu vou explicar daqui a pouco. Se você, por exemplo, se você faz uma prova de alemão e não passa nessa prova e se sente burra ou burro, porque não conseguiu passar nessa prova e entende que isso é uma sentença para sua vida, isso também diz muito em relação à sua mentalidade. E se você, por exemplo, tem um filho ou uma filha que tira uma nota baixa na escola e você entende que aquele filho realmente não tem talento, não tem conhecimento e realmente vai ser difícil, a vida vai ser muito difícil para ele porque ele foi sentenciado, isso também diz muito sobre como é que você pensa. Então a gente vai começar separando. Eu estou trazendo aqui conhecimento do livro, tá, gente? Então, conhecimento do livro aplicado ao ensino de alemão, ao aprendizado de alemão. No livro, ela fala o seguinte, que existem pessoas com a mentalidade fixa e existem pessoas com a mentalidade de crescimento. As pessoas com mentalidade fixa, elas entendem que existem pessoas talentosas e pessoas que não são talentosas. As pessoas de mentalidade fixa acreditam que uma pessoa ou ela é burra ou ela é inteligente. Os inteligentes vão acertar muito mais. E as pessoas burras estão fadadas simplesmente a errar com bastante frequência, a não passar nas provas e assim por diante, não tem tanta capacidade quanto uma pessoa inteligente. As pessoas com mentalidade fixa, elas se esforçam muito menos porque elas entendem que é algo interno, é algo que nasceu com elas. Então, se elas têm alguma prova, elas podem até se esforçar, mas como elas acreditam que elas sejam burras, elas não vão se esforçar o suficiente. E aí, quando elas fazem a prova, não passam na prova, aquela prova serve como uma confirmação da burrice que elas acreditam ter. Então, isso são pessoas com uma mentalidade fixa. Que em alemão, no livro, porque eu li esse livro em alemão, então no livro a terminologia que eles colocam é statisches Selbstbild. Vou até colocar para vocês aqui. Então, statisches. Eita, tem que mudar o teclado aqui. Pronto. Statisches Selbstbild.
Selbstbild. Isso é o que está escrito no livro em alemão. Selbst. Faltou um T aqui. Selbstbild. Deixa eu ver se está certo. Statisches Selbstbild. Tá certo, eu vou fixar esse comentário aqui porque isso vai ser importante para a nossa aula agora, para o nosso bate-papo. Então, olha só. Essa autora fala que existem pessoas com essa mentalidade fixa, né, que em alemão, Statisches Selbstbild. Fala, Major, beleza? Tudo bem? E aí, olha só, quando você tem esse tipo de mentalidade, você realmente acredita que você não é capaz de crescer pelo seu esforço, já que você foi predestinada ou predestinado a não passar em provas, a errar com frequência. Você entende que o idioma alemão não é para você, que a vida é muito difícil, que o problema tá na prova, como a prova é feita, que o problema tá no idioma, que é muito difícil, que brasileiro não consegue aprender o idioma, e você vai colocando ali várias crenças que vai te colocando para baixo por causa dessa mentalidade fixa. E aí o que é que você faz? Você evita o esforço, tem um medo absurdo de errar, porque você entende que erro é uma sentença. Você entende que um erro é na verdade, uma confirmação de que você não é capaz. Né? Isso, então, são as pessoas que têm mentalidade fixa. Né? Statisches Selbstbild. Selbstbild, que está escrito aí, significa autoimagem. Então, na tradução mais ao pé da letra, em alemão seria uma autoimagem estática. Beleza, agora vamos conversar sobre o oposto disso, que é uma pessoa com mentalidade de crescimento. No que essa pessoa acredita, né? Essa pessoa com mentalidade de crescimento? Em alemão seria, então, dynamisches. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Dynamisches Selbstbild. Então, essa pessoa com a mentalidade de crescimento, ela acredita que, através do esforço, ela realmente consegue aprender qualquer coisa. Ela entende que você pode realmente ser excepcional em alguma coisa, desde que você se empenhe para atingir aquele objetivo. Então, é possível você se desenvolver com bastante trabalho, com técnica, com dedicação e com persistência, né? Então, por exemplo, sabe aquele jogador de basquete, o Michael Jordan? Ele, na verdade, ele errou muito, muito mais. Ele perdeu muitos e muitos jogos para um dia ser um grande campeão e ser fenomenal no basquete. Então, inclusive, eu até separei um trecho aqui nas palavras dele. Olha só o que esse cara falou. Michael Jordan. Eu errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas, fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo e falhei. Ou seja, em 26 partidas, ele era o encarregado de jogar a bola que teria que vencer o jogo, mas ele falhou. Então ele fala que ele tem uma história repleta de falhas e fracassos na vida dele. E é exatamente por isso que eu sou um sucesso, nas palavras dele. Então, ele só é um sucesso por causa dos fracassos que ele cometeu. Até arrepiei aqui, meu Deus do céu. Por quê? Porque funciona exatamente assim com o idioma alemão. Se você está constantemente com medo de errar, se você trava a boca ali, basta você sair na rua e quando você tem que se comunicar, você já evita a situação, não fala. Numa aula de conversação, você não aproveita a aula de conversação porque você fica o tempo todo com medo de julgamento e tudo mais. Provavelmente você tem uma mentalidade fixa. Você não tem ainda uma mentalidade de crescimento, porque você acredita que a falha, o erro, está dizendo sobre a sua incapacidade, não tem nada a ver com isso. A sua capacidade está aí de crescimento, só que você acredita que o erro é uma sentença, está mostrando, está evidenciando que você não é capaz, sendo que isso é uma mera ilusão. Segundo essa psicóloga, e eu acredito nisso também. Vamos lá, uma outra pessoa que tem mentalidade de crescimento. Tem um ator chamado Christopher Reeve, do Superman, no caso. Esse ator é bem antigo e tudo mais, acho que ele inclusive já faleceu, tem que pesquisar melhor, mas no livro nem fala sobre isso e tudo mais. Mas olha só, esse cara, em 1995, ele teve um acidente de cavalo, e aí ele ficou paraplégico. Do pescoço para baixo ele não conseguia se mover, e todos os médicos disseram que ele continuaria paralisado do pescoço para baixo, que ali não tinha para onde correr. Todo médico falou isso.
Só que esse cara, ele tem a mentalidade de crescimento. E aí, durante 5 anos, ele fez várias fisioterapias intensas, um treinamento, um programa de treinamento assim, muito intenso, doloroso. E aí ele começou primeiro a mexer as mãos, depois de um tempo ele começou a mexer as pernas, e depois de um tempo ele conseguiu mexer o corpo inteiro. Claro que ele nunca voltou a ser como era antes, mas ele realmente, com a mentalidade de crescimento, ele contrariou todas as evidências médicas. Isso aqui eu estou trazendo para você justamente para mostrar na prática qual é a diferença entre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento que você pode adotar no seu aprendizado de alemão. Se você tiver mentalidade fixa, que é algo negativo, você vai acreditar que você não é capaz, que você é burro ou burra e que se você não passa numa prova, isso é realmente um comprovante da sua incapacidade. Só que, na verdade, o ideal é que você mude essa mentalidade. Eu vou te mostrar hoje ainda o que é que você faz na prática para mudar esse tipo de mentalidade. Vamos lá, então. Então é o seguinte, pessoas com mentalidade fixa, elas entendem que as habilidades não podem ser desenvolvidas ou se podem de uma maneira muito restrita. Então, aprender alemão, aprender piano, aprender a tocar violão, envolve você desenvolver uma nova habilidade. Né? Tocar violão é uma habilidade. Aprender a falar alemão é uma habilidade, exige tempo e dedicação. Quem tem a mentalidade fixa, ela entende o seguinte, eu preciso aprender logo, eu preciso aprender o quanto antes. E se eu não der conta de aprender na mesma velocidade que Maria conseguiu aprender em 5 ou 6 meses, que é o que a Maria fala, mas na verdade nem é verdade isso, então a Maria, se eu não conseguir fazer o que a Maria fez, eu realmente sou burra, porque eu e a Maria, a gente vem da mesma região, a gente tem uma vida parecida, e como é que pode, né, a Maria já tá mandando relativamente bem no idioma, e eu tá aqui capengando e tudo mais, então eu acho que eu sou burra. Na verdade não, provavelmente você tem a mentalidade fixa, você tem crenças de que se você não consegue aprender na velocidade de uma outra pessoa, ou se você realmente não consegue passar numa prova ou dominar um conteúdo específico, você é burra ou burro. Você às vezes está tendo uma aula completamente ineficiente no curso tradicional e você entende que você é burra ou burro porque não entendeu aquela aula. Sendo que se você tivesse um pouco mais de clareza, você ia entender o seguinte, cara, como é que eu vou entender essa aula se é uma aula toda em alemão? A explicação não está clara, não está trazendo aqui exemplos práticos do dia a dia para que eu entenda melhor esse tema. E é claro que você não vai entender profundamente. Só que o que é que sua mentalidade fixa faz com você? Eu não estou entendendo porque eu sou burra. Olha o pessoal da sala. Tá todo mundo entendendo, menos eu. O que provavelmente também não é a verdade, entende? Então, a depender de como você se enxerga, isso afeta drasticamente o seu caminho no aprendizado de qualquer idioma, de qualquer habilidade. O que é que pessoas, então, com mentalidade de crescimento... Vou até apagar esse comentário aqui, que não... Eu estou falando agora de mentalidade de crescimento. Então, pessoas com mentalidade de crescimento, elas entendem o seguinte, peraí, eu serei recompensado ou recompensada pelo meu esforço e pela minha habilidade de aplicar técnicas mais eficientes. Então, quando você começa a se esforçar, a se dedicar ao longo do tempo, e por mais que você fale, que você erre, mas quando você entende que você é capaz de aprender sim, é porque você tem a mentalidade de crescimento. Principalmente quando você não desiste, apesar dos erros, você está tentando, apesar de qualquer julgamento, você está tentando, apesar de não ter passado na prova, você está tentando, você continua, perdendo a prova 3, 4, 5 vezes, não importa, vai fazer 7, 8, 10, você vai fazer até passar, e você a cada vez que você passa, você conhece mais a prova, entende melhor, se dedica mais, fica mais habilidosa e tudo mais. Se você pensa e age assim, você muito provavelmente tem a mentalidade de crescimento. Você entende que não é questão de, eu nasci com talento, é uma predestinação, é sorte. Você entende que depende de você. E você entende que uma habilidade ela pode e deve ser desenvolvida. Né? Quem começa a aprender alemão do zero, consegue sim falar alemão, desde que realmente você continue ali se desenvolvendo. Eu falei, por exemplo, fluência. Fluência em 5 meses não existe. Né? Fluência em 5 meses não existe. Você consegue se virar no dia a dia em 5, 6 meses, com certeza. Mas no exemplo que eu dei, apesar de eu não ter falado fluência, na minha cabeça eu pensei em fluência, beleza? Então ser fluente em 5, 6 meses simplesmente não é possível.
Mas continuando, então, a pessoa com mentalidade de crescimento, ela entende que o processo de aprendizagem é contínuo e dinâmico. Você continua aprendendo e desenvolvendo, né? Porque você vai aprendendo com seus erros ali, vai aplicando novas técnicas, vai correndo atrás e vai desenvolvendo. Fala, por exemplo, por que muita gente trava ao se comunicar em alemão? Primeiro, porque às vezes esquece de palavras e frases. Segundo, que a pronúncia é ruim. A pessoa ela não praticou o suficiente ali a fonética alemã, então quando ela vai falar, ela trava, porque ela até pensa na palavra, na hora de botar para fora não sai direito. Já pegou um livro em alemão para você ler? Você pega o livro em alemão para ler, você começa a ler, e aí você fica todo travado, toda travada, sem entender por que você já entende um pouco de alemão, mas não consegue ler. Porque você não praticou o suficiente. Quantos livros em alemão você leu em voz alta? Você tem quantas horas de fala em alemão? Entende? É importante ter essa clareza do que é que você vem produzindo, do que é que você vem fazendo, para você não se ficar se chicoteando sem necessidade. Entende? Então, entender o seguinte, beleza, eu estou travando na hora de falar. Agora, o que é que eu tenho feito para melhorar minha fala? Beleza, eu tenho feito algumas coisas. Eu fiz o suficiente ou eu preciso fazer muito mais para melhorar essa fala? Entende? Então, você tem que ter essa clareza. E pessoas com mentalidade de crescimento, normalmente, elas têm essa clareza. E eu vou falar para vocês ainda de onde vem essa mentalidade de crescimento, se nasce com você, se não nasce com você, se tem como mudar, se não tem como mudar. Isso eu vou falar ainda aqui ao longo da live. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que existe essa coisa de mentalidade de crescimento. E mentalidade fixa, né? Pessoas que acreditam que não são capazes de aprender. Então, pessoas com mentalidade de crescimento, elas acreditam no esforço, acreditam na persistência, acreditam na resiliência no processo de aprendizagem, beleza? E aí o que acontece? Em relação agora a feedbacks e críticas. Pessoas com mentalidade fixa, que é algo negativo, elas odeiam críticas e odeiam feedbacks construtivos. Elas fogem Tem gente, inclusive, olha só, ao longo dos meus anos como um professor, eu percebo quando a pessoa, logo ali nas primeiras aulas, eu percebo quando a pessoa tem a mentalidade mais fixa e as que têm a mentalidade de crescimento. As que têm a mentalidade fixa, quando eu estou explicando o conteúdo, eu não pergunto assim, você entendeu? Porque se eu perguntar, você entendeu? A pessoa fala sim ou não. Mas se eu perguntar assim, o que é que você entendeu? Aí a pessoa ela vai ter que me explicar, né? O que é que ela entendeu? Me explique aí, o que é que você entendeu desse tema? E aí eu percebi que as pessoas com mentalidade fixa, elas travavam na hora. Então, eu percebia pelo olhar que elas estavam ali, a mente já toda atormentada ali, com medo de errar a explicação. Eu falava, fica tranquila, fique tranquilo, pode explicar do seu jeito. Fala só o que você entendeu. É o que você entendeu, não é o que tem que ser, o que eu te expliquei. É o que você entendeu. Aí a pessoa tensa pra caramba e tal. Mentalidade mais fixa, né? Porque entende que estava com medo da minha crítica, com medo do meu olhar, de se sentir burra e tudo mais. Agora, uma outra pessoa com mentalidade de crescimento. Fulana, o que é que você entendeu disso? Aí a fulana, né, cheia de curiosidade e tal. Então, eu entendi que... E falava do jeito dela, mesmo com erros e tal. Ó, eu entendi que é assim, entendi que é assado, eu entendi que o verbo werden, ele não é só um verbo principal, ele também pode ser um verbo auxiliar e ele vai formar frases passivas, frases no futuro, mas também vai ter o sentido de se transformar e não sei o que e tal. Ou seja, a pessoa às vezes mesmo cometendo um erro ou outro ali, ela colocava para fora, por quê? Mentalidade de crescimento. A pessoa entende que é natural que para ela aprender, ela tem que errar, se esforçar, tentar entender o conteúdo que foi passado e tudo mais. Já a mentalidade fixa não. A mentalidade fixa é assim, meu Deus do céu, se pede para ler, a pessoa está com medo. Pede para falar uma resposta, a pessoa está com medo. Pergunto o que entendeu, a pessoa está com constante medo de falar alguma coisa porque acredita que se ela errar alguma coisa, o erro é uma sentença, é um comprovante da incapacidade dela, sendo que isso é uma pura ilusão. Se você tem a mentalidade fixa, conforme a gente está conversando aqui desde o início da live, eu vou te mostrar como é que você muda isso, mas é importante que você primeiro detecte se você no momento costuma ter essa mentalidade fixa de acreditar que você é menos capaz, é incapaz, porque você veio de uma família pobre e sem dinheiro e não teve acesso à educação e não sei o que, ou então nasceu assim e tal. Né? Comece a analisar como é que foi sua criação. Seus pais ficavam te chamando de burro, burra, né?
não serve pra nada, não tem jeito pra nada, que não sei o quê. Então, é importante vocês analisarem isso, beleza? A pessoa com mentalidade de crescimento, ela vai encarar um feedback, uma crítica, de maneira muito positiva. Claro, existe uma crítica negativa? Existe, quando a pessoa age com prepotência, né? Então você vai falar, a outra pessoa se acha e fica te corrigindo o tempo inteiro e você vê que é por causa de ego. Isso é negativo, você pode chegar pra pessoa e falar, ô fulano, dá licença aqui, deixa eu falar à vontade, tá? Não me corrija não e tal. Mas de uma forma geral, você tá ali num ambiente controlado, com um professor, com alguém que te considera, que quer te ajudar. Se você está o tempo todo com medo, mentalidade fixa. Mas se você, por exemplo, entende que uma crítica, uma correção é algo que vai te ajudar, você se joga. Como assim se joga, né? Eu falo um gíria já. Vamos lá. Você se joga no sentido de você ter iniciativa de colocar para fora cada vez mais e você entende, quanto mais eu falar, mais eu vou aprender. Quanto mais eu colocar para fora, mais eu vou memorizar. Quanto mais alguém me corrige, mais eu vou realmente me aproximar do meu objetivo de falar alemão com mais confiança no dia a dia. Então, como você enxerga o fracasso ou o sucesso tem muito a ver com essa questão da mentalidade. Se você entende que fracasso é errar, provavelmente você tem a mentalidade fixa. Se você entende que o fracasso, o erro, é um processo que é importante que você realmente passe por esse processo, você provavelmente tem a mentalidade de crescimento. Estou com uma professora aqui, mas ela manda eu ver filme em alemão. Falando de professor, por exemplo, quando é que o professor ele tem uma mentalidade fixa, que é algo negativo? Quando ele está ali em contato com o aluno ou aluna e ele simplesmente acha que o aluno é burro ou burra porque não entendeu algum assunto. E sabe aquele professor que fica impaciente? Ele explica, aí o aluno fica assim, não entendi direito não. O professor fica impaciente, fica puto com o aluno porque ele não entendeu. Isso é ridículo, por quê? Porque o papel do professor é fazer com que o aluno ou a aluna acesse aquele conhecimento que ele tem. Se o aluno não entendeu, o professor não soube explicar. Simples assim. O professor tem que explicar de uma forma que o aluno entenda muito, muito claramente. Então, em vez de ficar falando palavras como advérbio de não sei o que lá, não sei o que, muda a linguagem. Falou fulano, quando acontece isso, você vai usar assim. Quando acontece aquilo, você vai usar assado e tal. Tem que trazer uma linguagem mais simples. Vegan zu Hause, obrigado pela primeira aula, foi eficiente e nos deu clareza e direção. Muito bom, eu fico feliz. Inclusive, até aproveitar aqui, pessoal, a gente começou hoje com o evento Independência no Alemão, a primeira aula já está no ar, centenas de pessoas já viram a aula, dezenas de pessoas já comentaram, eu respondi essas pessoas, estou acompanhando aqui quase que em tempo real, então se você não viu a primeira aula ainda, corra para ver. Javier, eu não estou nem sabendo desse evento, não sei do que está acontecendo. Então comenta assim, quero, que eu vou te mandar o convite do evento, você se cadastre e já recebe a primeira aula para você assistir ainda hoje, beleza? São ao todo 3 aulas gratuitas, então o evento é 100% online, 100% gratuito. São 3 aulas gratuitas te mostrando os primeiros passos para você falar alemão com mais confiança no dia a dia. Mas voltando aqui, como você enxerga fracasso, sucesso e fracasso? Se você tem a mentalidade de uma mentalidade fixa, você vai enxergar que errar é fracasso. Se você tem a mentalidade de crescimento, você vai enxergar que é importante errar, é importante tentar e cair e levantar 1 milhão de vezes, se for possível, não importa. Você vai cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar, não importa. A Mandes colocou, eu preciso, tenho uma trava enorme para falar alemão, tenho muita vergonha. Mandes, comece a analisar de onde vem essa vergonha. Medo de rejeição? Você acha que talvez você tenha uma mentalidade fixa? Você acha que erro está comprovando alguma incapacidade que você acredita que tem, mas na verdade você não tem? Fica aqui comigo até o final, que eu vou falar sobre de onde vem essa mentalidade fixa e o que é que você pode fazer para mudar isso. Continuando, olha que interessante. Vamos fazer isso, vamos conversar sobre por que algumas pessoas têm mentalidade fixa e por que outras pessoas têm mentalidade de crescimento. De onde é que vem isso? Segundo esse livro, vou até repetir o livro aqui para quem entrou por agora, eu tô fazendo a live aqui com base no livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, de uma mulher, vou chamar ela de Carol mesmo, a pronúncia em inglês não é Carol, mas o nome dela é Carol Dweck. Deixa eu digitar aqui para vocês o nome da autora, Carol, que aí vocês procuram para quem quiser ler esse livro. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.
Obrigado, Elis. Muito obrigado pelo elogio. Nunca estive online. Ah, show de bola. Você nunca esteve aqui nas lives, né? Show. Deixa eu fixar aqui esse comentário. Esse é o nome da autora. Olha só. Olha só. Vai vendo. Dion Ravili, então eu quero saber o seguinte. A pessoa, ela já nasce com a mentalidade de crescimento? Ou como é que é isso aí? Ela já nasce com isso, com a mentalidade de crescimento, ou a mentalidade fixa? Isso é o quê? É uma predestinação? Que acha isso? Segundo essa autora, todo bebê, quando nasce, ele já nasce com a mentalidade de crescimento. Isso foi muito... Quando eu li isso, eu fiquei muito feliz. Que já tava assim, né? Eu falei, caramba, né? Porque teve a pergunta lá e tal. Eu falei, cara, e aí, qual é a resposta? Todo bebê, quando nasce, ele já vem com a mentalidade de crescimento. Por quê? Agora vamos fazer uma análise aqui real e todo mundo provavelmente vai concordar. O bebê, quando ele nasce curioso. Ele não nasce pegando nas coisas e aí ao longo, né, nos próximos meses, tá curioso, pegando, olha ali, ó, querendo saber a textura das coisas. Aí pega um lápis, bota na boca, tudo aquilo ali, ó, é querendo acessar o formato, as texturas, sentir. Quando come, se lambuza e tal, porque cada detalhe, cada contato com o mundo externo é uma descoberta. Para os 5 sentidos, para o ouvido, né, nas mãos ali, para cheirar, botar na boca, sentir, bate numa coisa, bate em outra, porque tá realmente ali tendo contato com o mundo e tá tendo essa mentalidade de crescimento no seguinte sentido: eu quero experimentar a vida, eu quero viver de forma intensa aqui para experimentar a vida. E aí, sua voz está ficando ruim, indo e vindo, algum problema na gravação. Não sei, viu? Tô usando aqui o celular numa live, não sei o que está acontecendo. Mas então, todo bebê nasce com a mentalidade de crescimento. O que é que vai determinar se esse bebê ele vai continuar com a mentalidade de crescimento e se ele realmente vai ser conduzido para uma mentalidade fixa, uma mentalidade de acreditar que é incapaz, de que o ser humano, se ele errar uma coisa negativa? Na verdade, o que vai determinar isso, pelo menos enquanto não entra na escola, é a criação dos pais. Enfim, pode ser quem criou são os avós, enfim, não importa onde você cresceu, se foi com os pais ou se foi com os avós, enfim, mas ali na sua infância, o que é que você ouvia quando você mexia nas coisas, ou eventualmente deixava alguma coisa cair no chão, o que é super natural para uma criança. A criança ela tem que ter o mesmo equilíbrio que você tem, a mesma força, ou enfim. Entende? Então, o que é que você ouvia quando você era criança? O que é que você fala para os seus filhos ou para suas filhas? Você repete o que você ouviu? Você continua nesse ciclo vicioso de trazer para os seus filhos aquilo que você vivenciou na sua infância? Porque se for uma mentalidade fixa que você tem, o que é que você vai falar para o seu filho? Nossa, você não tem jeito para nada. Que burrice, eu já não falei que era assim. Por que você continua errando? O que é que a criança vai interpretar? Bom, errar não é bom. Se eu errei, tem um problema em mim. E eu não posso errar de novo. Porque se eu errar de novo, isso é um comprovante da minha incapacidade. E aí começa a gerar o medo de errar. O problema se agrava quando essa criança ela vai para Deixa eu falar um negócio com o Rafael aqui, porque isso é importante. Professor, seria melhor para o nosso aprendizado o senhor ser mais objetivo e prático no ensino objetivo e direto do alemão. Rafael, veja bem, vamos conversar sobre isso, porque tem uma outra pessoa que fala a mesma coisa que você. Eu estou falando de uma coisa aqui muito mais profunda para as pessoas que querem entender como a mente funciona no processo de aprendizado de alguma coisa. É uma coisa muito mais profunda do que te falar o que significa sein em alemão, de passar uma conjugação de um verbo, ou de explicar algumas coisas do conteúdo em alemão, entende? Então, nas lives, eu vou trazer um conteúdo mais profundo, para que você aprenda alemão de uma maneira muito mais inteligente. Se você, por exemplo, mas está muito longo, está muito... Ninguém tem a obrigação de estar aqui numa live. Ninguém tem a obrigação de estar aqui vendo algum esclarecimento. Se a pessoa não entende que isso aqui é um conteúdo de valor, tem um monte de vídeo na internet curto, inclusive meus vídeos, né? Na verdade, a maioria dos meus vídeos no Instagram são vídeos muito curtos, de menos de 1 minuto, que você aprende a ler uma frase, alguma coisa em alemão. Se você, por exemplo, não, eu quero aula de alemão com você. Você pode entrar no meu treinamento se você quiser, vai ter aula de gramática, de texto com áudio em alemão e tudo mais. O que eu trago aqui para você, nas lives principalmente,
Eventualmente eu trago coisa de alemão também, claro, né? Frase do dia a dia. Quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe muito bem disso. Mas eu quero que você entenda coisas muito mais profundas que as pessoas não estão te ensinando por aí. Eu li esse livro justamente para trazer esse conteúdo para a live, entende? Que é um conteúdo que, na minha opinião, é um conteúdo de valor. Eu entendo que vai ter gente que vai entender que isso é um conteúdo de valor e vai ter gente que não vai entender que isso não é um conteúdo de valor. Vai pensar assim: ah, não, ele está falando um monte de coisa aí que eu quero aprender alemão. Cara, é isso que eu falei. Se você quer aprender alemão, você tem vários vídeos na internet que você pode aprender. É fragmentado, você não vai ter início, meio e fim. Mas se você não, eu gosto da sua didática, que não sei o que, quero aprender com você, eu tenho um treinamento para isso. Entende? Com início, meio e fim. Mas aqui na live eu quero trazer essa consciência, algo muito mais profundo para quem está se sentindo perdido, para quem tem desmotivação, para quem não sabe lidar com o aspecto emocional no aprendizado de alemão, para quem, por exemplo, se sente burro, para quem não consegue memorizar as palavras e frases. Eu explico como é que você consegue ter uma boa memória, como é que você consegue memorizar as informações de uma maneira muito mais profunda, entende? Então, eu não vou trazer aqui para vocês gramática alemã, não sei o quê, porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Eu não quero ser igual a todo mundo, entendeu? Eu tenho a minha forma de passar uma aula de valor para vocês. Mas voltando aqui. Então, olha só. Todo bebê, só para voltar ao raciocínio, todo bebê já nasce com mentalidade de crescimento. Nos primeiros anos de vida, a depender da criação que ele tem ali com os pais ou com quem está criando, essa criança ela pode começar a gerar uma insegurança ao errar ou ao fazer alguma coisa errada, porque os pais realmente estão podando a criança. Não, você não pode fazer isso, isso está errado, você não tem jeito e não sei o quê. Aí a criança depois vai para uma escola, por exemplo, e se os professores ali da escola ou realmente não está incentivando a mentalidade de crescimento, incentivando que erro é natural, que quanto mais a criança erra, e se ela está se esforçando para melhorar, e com uma metodologia eficiente ela vai crescer e ela vai aprender mais, essa criança ela acredita cada vez mais na incapacidade que ela tem. E aí isso fica enraizado nessa criança, a mentalidade fixa que essa mulher, essa psicóloga fala no livro. Mentalidade fixa é justamente essa, não sou capaz de aprender e tudo mais. Isso pode refletindo no teu aprendizado de alemão. Então, o primeiro passo é você identificar: hoje eu tenho uma mentalidade fixa ou tenho uma mentalidade de crescimento? Eu falei ao longo da live várias vezes, mas só para sintetizar agora. Se você tem uma mentalidade fixa, você normalmente fala as seguintes coisas. Nossa, eu não sou capaz. Eu não passei na prova porque eu acho que eu sou um pouquinho burrinha para aprender mesmo. Alemão não é para mim. Eu não sou talentosa. Essa é a mentalidade fixa. Se você tem a mentalidade de crescimento, automaticamente você pensa: bom, deixei o prato cair, mas na próxima vez tomo mais cuidado para não deixar cair. Perdi na prova de alemão, não passei na prova de alemão, mas eu vou estudar, me dedicar para passar na prova de alemão. Eu sou capaz de aprender como qualquer outra pessoa e estou aprendendo sim, com bastante esforço. Mentalidade de crescimento ainda. Bom, eu não consigo ainda falar alemão direito, não consigo lembrar das palavras e frases porque eu não estou aplicando as melhores técnicas de memorização para conseguir lembrar das palavras e frases. Minha pronúncia está ruim ainda porque eu nunca fiz um curso de pronúncia. Então, é importante você ter essa clareza. Eu estou aonde na questão da mentalidade? Eu fico o tempo todo me chicoteando e me colocando para baixo? Ou eu sou uma pessoa que tem a mentalidade de crescimento, entendo que tudo é um processo, eu estou gradativamente melhorando e eu aceito os meus erros, porque os erros são importantes para o crescimento. Primeiro passo é esse. Agora vamos lá, aquilo que eu falei para vocês, que eu disse que eu ia falar mais no final da live. Ravili, eu identifiquei que eu tenho mentalidade de crescimento, ou eu tenho mentalidade fixa. Eu acho que eu sou incapaz, eu acho que eu não vou aprender, eu acho isso, eu acho aquilo. Tem como eu mudar essa mentalidade? Segundo essa psicóloga, a notícia boa é que tem. Também fiquei muito feliz em ler isso, óbvio, né? Porque eu não sou um pesquisador como ela, né? Não na área de psicologia. Então foi muito bom ela ter falado isso, né? Que você pode sim mudar a sua mentalidade de mentalidade fixa para mentalidade de crescimento. O processo não é tão simples e você vai precisar de muita consciência e clareza. O que é consciência e clareza? Consciência para identificar pensamentos automáticos. Inclusive, quem é psicólogo aí entende muito bem o que é que eu vou falar agora. Pensamento automático é aquele que vem e você não tem controle nenhum sobre esse pensamento. Por exemplo, quando você deixa o prato cair e você pensa: nossa, que burra. Quando você se machuca desse jeito, que burra ou que burro, esse pensamento automático é uma crença que você tem de que você é incapaz. E aí, o que é que você pode fazer para começar a migrar para uma mentalidade de crescimento? Não, caramba, olha interessante. O meu pensamento automático aqui foi: que burra ou que burro.
Cara, isso eu tô me maltratando. É burrice deixar cair o prato? É sim, porque minha mãe falava a vida inteira que eu não tinha, levava jeito pras coisas. Peraí. E quem disse que minha mãe estava certa nisso? Quem tem boca fala o que quer. Não, ela estava certa sim, eu realmente não tinha jeito pras coisas, não. Não, pera. Até onde essa mentalidade tá me ajudando? Tá me ajudando a crescer ou tá me prejudicando? Tá me limitando? Então, sabe, entende? Você vai ter que. Não é fácil, mas você vai ter que ter. Vamos lá, Hellis, terapia para ajudar a mudar o processo de estudo. Não, se você faz terapia, terapia é maravilhoso para você mudar, para você começar a analisar como é que você enxerga seus estudos, né? Então, continuando aqui, é você se enxergar, beleza. O que é que eu faço, velho? Eu costumo me colocar para baixo, etc. Então você vai ter que ter essa consciência, essa clareza de ficar se analisando durante muito tempo para ir mudando essa comunicação mental, que né, muita gente chama também de como é que NPL, NLP, não, PNL, programação neurolinguística, né? Ajuda também e tal. Você aí mudando esse diálogo interno para que você passe a ter uma mentalidade de crescimento. Então, toda vez que você ficar, nossa, eu sou burra mesmo, lembra do que eu tô te falando aqui. Não. Você não é burra. Você é capaz. Só que você precisa continuar treinando. E aí, toda vez que você pensar assim, nossa, eu errei, é por isso que eu não tenho talento. Eu errei porque eu não tenho talento, eu errei porque eu não sou capaz. Não. Você errou porque é natural errar. Você errou porque todo mundo erra e é normal errar. Ah, não, mas tem fulano que não erra nisso aqui, mas ele erra em outras coisas. Pode ser que não errou nisso aqui, ele pegou mais rápido aquele tema, aquela palavra, aquele assunto. Mas ele vai errar em outras coisas. Pode ser que você fale tranquilamente a palavra, o verbo é inan, em alemão. É inan. Pode ser que outra pessoa para falar demore uma semana, fica erinen. Vai ficar o tempo todo errando, mesmo com a explicação clara. Porque cada pessoa é diferente da outra. Você às vezes tem umas habilidades e facilidades para umas coisas que outra pessoa não tem. Mas isso não quer dizer que a outra pessoa, que eventualmente não tem uma facilidade para alguma coisa, que ela não pode desenvolver isso. Então, a mentalidade de crescimento, ela faz justamente isso. Pera, não sei ainda. Não sou boa ou bom ainda. Não, tá travando ainda. Tudo é ainda. E aí você continua praticando incansavelmente tal. Nossa, Ravine, mas é tão difícil, né? É tão doloroso tal. É difícil, é doloroso e quem conseguiu passou por esse processo. Todo mundo que hoje, um estrangeiro adulto, que hoje resolve as coisas em alemão e tudo mais, ela consegue se comunicar, ela tem uma certa segurança a falar alemão, ela passou pelo processo. Foi doloroso para ela também. Foi doloroso para ela. É mais doloroso se você ainda está na mentalidade fixa, de uma descrença interna e tudo mais. É mais doloroso para você porque você vai ter que migrar da mentalidade fixa para a mentalidade de crescimento. Já a pessoa que, desde criança, ela tem a mentalidade de crescimento, os pais criaram, né, ela tão bem a ponto de falar assim, filha, não, você não passou, você não acertou isso aqui, mas isso é natural, você está aprendendo. Você deixou o prato cair porque é normal cair, na próxima vez você presta mais atenção, tá bom? E não sei o que, aí a pessoa vai, realmente crescendo num ambiente mais saudável, entendendo que dá para ela ser muito boa em qualquer coisa que ela queira, desde que ela se dedique. Claro, né, eu tô falando assim, né, uma pessoa que é anã, claro que vai ser muito difícil ela ser jogadora de futebol. Então tô excluindo essas coisas, né, muito óbvias assim. De uma maneira geral, nós somos muito capazes. E engraçado, né, quem assistiu a primeira aula do evento, que começou hoje inclusive, viu que eu contei um pouquinho da minha história. O meu processo de aprender alemão foi penoso, mas assim, muito penoso. Porque muita ansiedade, muita frustração, queria que o resultado chegasse logo, ficava o tempo todo agoniado, um sofrimento danado. Eu vou dizer que eu tinha uma crença mista. Muitos momentos eu ficava assim, será que vai? Será que eu vou conseguir mesmo? E tinha medos. Só que eu acho que eu tenho um pouco mais de mentalidade. Hoje eu tenho muito mais de mentalidade de crescimento, até porque o livro me ajudou bastante. Mas antes eu acho que era um pouco mais de mentalidade de crescimento, mas tinha mentalidade fixa lá. Será que vai? Será que
Poxa, aí a mentalidade de crescimento. Mas claro que vai, por que não? Não tem pessoas que conseguem, não é algo impossível. Você pode sim, só você treinar e tal. Aí um lado tinha medo de errar, o outro lado fala, não, erre mesmo, porque errar faz parte. E você vai naquela coisa toda. Poxa, tem que ir nessa confusão interna, nessa ansiedade toda, nesse misto de sentimentos? Não, não tem que. Não tem que. Tem pessoas que são mais tranquilas, tem pessoas que já têm a mentalidade de crescimento e elas, como é que eu vou dizer? Elas encaram erros e elas lidam com erros de uma maneira muito mais saudável do que muita gente que fica o tempo todo se chicoteando e gastando energia reclamando que o idioma é difícil pra caramba, blá, 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 blá. Entende? Então, claro que é mais fácil para algumas pessoas do ponto de vista emocional da coisa, mas isso não quer dizer que você não possa trabalhar, inclusive esse aspecto emocional. Entende? Vou falar uma coisa pra vocês aqui bem interessante. Tô fazendo live com vocês aqui. Eu tô muito tranquilo, tô batendo papo com vocês. Na primeira live que eu fiz, por exemplo, meu pico de ansiedade estava aqui em cima, né? Por quê? Nunca tinha feito live na vida, estava ansioso, não sabia se eu ia conseguir realmente agregar e etc. Então, estava num pico de ansiedade aqui em cima. Inclusive, eu sinto isso, né? Eu penso nisso hoje, eu falo, caramba, olha só que louco, né? Eu sou a mesma pessoa, assim, externamente falando e tal, mas internamente, como eu lido com as lives e com quando eu explico alguma coisa assim na internet, mudou. Dar uma aula era de boa, mas gravar um vídeo e saber que milhares de pessoas vão ver aquele vídeo, no começo era muito difícil. Porque quem é que gosta de ficar dando a cara a tapa assim, né, e tal? Você tem que ter muita autoconfiança para ficar dando a cara a tapa. Mas ao longo do processo eu fui lidando com esses aspectos emocionais e gravando vídeos e colocando conteúdo na internet, mesmo com esse pico de ansiedade. E hoje em dia eu olho para mim, olho para trás e penso assim, que louco! Como é que pode a gente mudar tanto a nossa forma de enxergar as coisas, de sentir as coisas com base na prática, né? Eu já tenho centenas de vídeos na internet, centenas. No comecinho, dificuldade miserável. Hoje em dia, tranquilo, faço igual a água. Assim, eu fico abismado hoje em dia, assim, o quanto a nossa mentalidade muda, a nossa forma de encarar, a nossa sensação interna muda, percebe? E olha só uma outra coisa que eu vou passar pra vocês, pra gente, isso aqui agora é muito valioso, tá? Prestem bastante atenção, muita atenção mesmo. Se você, atualmente, quando você senta para estudar alemão, bate um pico de ansiedade, você começa a mexer, movimentar assim as pernas, sabe? Quando você tá ansioso, ansiosa, movimentando as pernas assim, doida pra pegar no celular e tendo que estudar alemão. E aí você fica aqui, ó. Sabe o que é isso? Você tá criando resistência para realmente fazer aquilo que tem que ser feito em relação ao conteúdo em alemão. Criando resistência. Resistência. A coisa que você mais quer fazer é fugir daquilo ali. É correr pro celular para ver vídeo curto na internet, correr para se entupir de comida, correr para fazer qualquer coisa que te dá muito prazer, menos ficar ali. Então aí você fica naquele estado de ansiedade absurdo, né? Nossa senhora. Eu tinha isso logo no começo. Porque o meu vício em alemão existia. Ser viciado no alemão, beleza, sou desde o início. Agora, produzir material para a internet me gerava ansiedade. Por quê? Porque é trabalhoso. Uma coisa já eu ter o conhecimento aqui, uma outra coisa é eu sentar para criar um roteiro, pensar no início, no meio, no fim. Outra coisa é tomar um banho, ligar uma câmera, colocar, acender uma luz na minha frente. Tem que ter uma luz, porque senão vocês não vão conseguir me enxergar direito. Tem que ter um celular razoável, senão fica tudo uma merda. Tem que ter um fundo aqui para ficar algo mais profissional, não ser uma bosta a experiência de vocês. Então, é toda uma preparação e tal. Então, quando eu ia, isso logo no começo, me gerava uma ansiedade muito grande. Porque era toda uma preparação, toda uma expectativa e não sei o quê. E aí, olha só que louco. Hoje em dia, é leve. Leve, leve, leve. Eu pego, clico assim, eu começo uma live e fico de boa. Eu começo a live batendo um papo e tal. Antes não, antes o que é que vem depois e tal. Você fica com medo de esquecer o que é que você vai falar depois, etc. Hoje em dia não. Se eu esquecer, tem um roteiro na minha frente, eu vou e falo. Antes eu não queria ficar olhando para roteiro, porque eu pensava assim, se eu olhar para roteiro as pessoas vão entender que provavelmente eu não sei do conteúdo. Hoje em dia eu não tô nem aí. Por quê? Eu tenho um roteiro aqui, se o roteiro vai facilitar eu falar com vocês, por que eu não vou usar? Se alguém tá achando que eu tô olhando um roteiro e que eu sou menos inteligente, não tem problema. Não tô nem aí, o importante é passar um conhecimento para vocês com início, meio e fim. Agora voltando para vocês em relação ao aprendizado de alemão. Se você vai estudar alemão e bate esse pico de ansiedade absurdo, tenta mudar isso. Maravilha, como é que eu vou mudar isso, pelo amor de Deus?
Como é que eu estou num pico de ansiedade, eu não quero estudar, como é que eu vou passar a gostar de estudar? Você não vai passar a amar estudar ou adorar estudar. Eu vou te passar agora um macete para você diminuir esse pico de ansiedade quando você sentar. Quando você sentar para estudar, você vai fazer o seguinte. Você vai estudar e começar a trabalhar sua mente para focar no que você aprendeu, no tijolinho de hoje. Qual é o tijolinho de hoje? Eu estou aprendendo esse tema aqui. Esse tema aqui ele vai me ajudar com o quê? Não, esse tema aqui ele vai me ajudar a falar frases mais educadas em alemão. Estou estudando aqui o conjuntivo 2 em alemão. Então, ao invés de falar, você pode me ajudar, eu vou aprender a falar, você poderia me ajudar, isso é mais educado. Então, esse tema aqui ele vai me ajudar a ser mais educada no meu dia a dia, a ser mais polida. É importante para mim? É. Tá bom. Estuda o tema devagarinho, faz exercício, etc. Eu aprendi ou ficou alguma dúvida? Não, ficaram algumas dúvidas. Tenho com quem solucionar? Tenho. Vou anotar, vou tirar dúvida. Aprendi algumas coisas? Aprendi. E aí você vai ter que, na verdade, trabalhar seu cérebro para ele começar a enxergar o tijolinho que você colocou ali na sua parede, no muro que você está construindo. Você vai no prédio, né, que você está construindo, você vai entender que hoje você colocou mais um tijolinho ali. E aí, no outro dia, quando você for sentar para estudar, pode ser que o pico de ansiedade ainda exista, mas ele pode ser menor se você encarar dessa forma. Pera, não quero estudar, mas eu tenho que estudar. Ontem eu aprendi a ser um pouco mais educada em alemão. Ontem eu coloquei mais um tijolinho na casa que eu estou construindo. Hoje eu vou colocar mais outro tijolinho. E de gota em gota, o balde enche, né? De grão em grão, a galinha enche o papo, enfim. E aí você consegue modular essa sensação interna quando você entende o que é que aquilo vai te gerar de valor. Por exemplo, vou falar outras coisas dos bastidores para vocês também. Eu sou professor, mas também trabalho ali na internet, postando em várias redes sociais, porque eu quero ter contato com o meu público, né? Que no caso são vocês. E aí, eu não faço isso de forma aleatória. Tem todo um cronograma que eu sigo para, tal dia eu vou postar tal coisa, tal dia eu vou fazer isso. Então, tem toda uma coisa que eu tenho que fazer para que vocês tenham acesso ao melhor conteúdo que eu possa entregar na internet. E aí, antigamente, era uma ansiedade absurda. Por quê? Porque sempre eu produzindo muito conteúdo para vocês receberem. E aí quando vinha, graças a Deus, isso é minoria mesmo, assim, um a cada 3 meses, mas eventualmente aparece alguém para reclamar. Isso me deixava triste pra caramba. Eu falava, caramba, eu tô me esforçando tanto aqui, penando, e a pessoa ainda tá reclamando, caramba e tal. Ou então quando a pessoa fala, isso tá errado, sendo que não tá errado, né? Eu não vou postar coisa errada na internet. Isso tá errado e não sei o que e tal. E aí, às vezes me deixava desestimulado e tal. Mas por que eu continuava? Porque eu comecei a entender que esse processo ajuda muita gente e eu comecei a focar o meu trabalho, começar a focar minhas energias nas pessoas que estão gratas por isso, nas pessoas que estão acompanhando, né? Claro, não tô falando isso por ego, você gosta de elogio, é ego. Não, não é ego. É porque elogio é uma coisa positiva, é algo que te estimula. Se as pessoas estão falando, Ravili, nossa, aquilo que você postou me ajudou tanto no banco, aquilo que você fez me ajudou tanto em tal situação, aquela live que você fez melhorou tanto o meu emocional, é claro que isso vai me estimular a fazer. Então aí eu comecei a linkar o meu trabalho com essa coisa de fazer coisas boas para as pessoas de forma gratuita na internet. Você pode fazer a mesma coisa em relação ao estudo de alemão. Você pode estudar e estar o tempo todo pensando, no que é que isso está mudando na minha vida para melhor? O que é que eu aprendi hoje? E sempre ser grata pelo tijolinho do dia. Esquece o futuro, por enquanto. Claro que você tem uma meta futura, mas não fique pensando na meta futura todo dia. Isso vai te cansar, vai te deixar morto, sua mente vai né, realmente você vai ficar muito, né, todmüde, né, morta de cansaço. Você vai, na verdade, focar no do dia. O que é que eu tenho para fazer hoje? Isso aqui. No que é que isso vai me ajudar no alemão, assim, na prática? O que é que vai mudar? Aí você entende o que é que aquilo vai mudar na prática? Vai melhorar a pronúncia, vai melhorar a leitura, vai melhorar a escrita, vai melhorar o quê? Você entende aquilo, se possível até anote. Eu sou grata porque hoje eu estudei alemão e esse tema me ajudou em... E anota no que ajudou. E aí, toda vez que você sentar para estudar, vai diminuir essa sensação de ansiedade quando você senta para estudar.
alemão, beleza? Mas é isso, a gente já bateu bastante papo aqui. Só relembrando que a primeira aula do evento está disponível, entrou hoje no ar às 8 horas da manhã, acho que um pouco antes das 8 horas da manhã. Algumas pessoas já viram essa aula aqui que comentaram ao longo da live. Se você não viu essa live, essa aula gratuita ainda, corra para ver, porque você está perdendo a grande oportunidade de ver um conteúdo gratuito que eu não trago para quem não está inscrito, beleza? Ravile, onde é que eu vejo isso? Eu não estou inscrito, eu não estou inscrito. Digite quero nos comentários, que eu vou te mandar o convite do evento. E você, inclusive, já pode ver a primeira aula agora, se você quiser, beleza? Só digitar quero, que eu vou te mandar o convite do evento e você vai ver a aula de hoje já, que já está no ar. Você vai ver a aula de quarta-feira e a aula de sexta-feira. Ravile, sobre o que é esse evento? Eu vou te passar os primeiros passos para você falar alemão com mais confiança no dia a dia. O que eu passo nesse evento eu não trago nas redes sociais. Então se você acha, não, já acompanho ele aqui nas redes sociais, então ele vai falar o mais do mesmo. Não vou falar o mais do mesmo. Você pode ter certeza disso. É um conteúdo exclusivo. E a gente se vê no evento. Eu quero ler teu comentário lá e eu tô respondendo todo mundo aqui. Então eu vou finalizar a live aqui agora, já vou lá responder nos comentários. A galera, já respondi muita gente. Tem algumas pessoas para responder aqui que eu tô vendo. Então vou finalizar com vocês e responder a galera aqui no evento, beleza? Beijão pra vocês, a gente se encontra eventualmente amanhã. Tô querendo fazer live todo dia agora, vamos ver se vai dar certo fazer live todo dia. Gente, uma pergunta aqui. Qual horário vocês preferem da live, assim? Eu tô fazendo um teste. De repente começar a fazer uma live todo dia meio-dia meio-dia e 30, ou todo dia 9 horas da noite. Vocês preferem de noite, ou mais ou menos ali meio-dia, ou no meio da tarde? Eu tô fazendo um teste. Eu até olhei no meu Instagram, os horários ali, né, que meu público está acessando mais o Instagram. O Instagram mostrou que é meio-dia, que vocês estão mais online, né? Meio-dia, se eu não me engano, 6 da tarde. Acho que era meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite. Um negócio assim, se eu não me engano. Né? Eu pensei em meio-dia e 30. Porque muita gente está no almoço aqui e tal, consegue ver a live ali enquanto come alguma coisa, né? Almoço com Ravile. 8 da noite. Enfim. Vou fazer uns testes aí. Fazer, de repente, meio-dia, de noite, tal. Acho que vai variar. Tem gente falando à noite, tem gente falando meio-dia, tem gente falando depende do dia. Acho que isso varia muito, né? Cada pessoa tem sua rotina ali. Mari colocou almoço também. Na hora do almoço eu me sinto bem, porque eu percebo que eu tô mais disposto. De noite ali, se for 8h30, 9 horas da noite, eu já tô destruído. Eu até consigo fazer a live, mas eu percebo que eu tô assim já morto. Poxa, todo evento gratuito online me empolga. Aí quando você se interessa em aprofundar nas aulas, tem que ser pago. Não, vamos lá. Thalitz Barreto, vamos lá, vou falar isso com você. Vou conversar sobre isso com vocês. Veja bem, você falou que se empolga em todo evento online gratuito. E aí quando você se empolga, quando você quer aprofundar mais, tem que ser pago. Veja bem, o evento é gratuito, certo? São 3 aulas gratuitas. Hoje já tem aula disponível, quarta e sexta. Se você, no final do evento, na terceira aula, eu abro a possibilidade, não é que você tem que pagar, eu abro a possibilidade para quem quer dar o próximo passo, para fazer um treinamento completo, com início, meio e fim, com material disponível, com apoio, grupo do WhatsApp, acesso a mim 24 horas por dia, tudo bonitinho ali, de mão beijada para a pessoa economizar anos e anos e anos da vida dela, porque ela recebe tudo de mão beijada. Você não acha isso justo, não? E uma outra coisa, você, mesmo com as 3 aulas do evento, mesmo que a pessoa decida não entrar no treinamento, se ela consegue pegar as 3 aulas do evento, por exemplo, e aplicar aquilo ali. Qual a diferença dela aplicar sozinha o que eu ensino nas 3 aulas do evento e ela aplicar já com treinamento? A diferença é que, se ela aplicar sozinha, ela vai estudar de forma eficiente, mas ela vai demorar mais tempo para chegar no objetivo, porque ela está sozinha, ela não vai receber todo o material, né? São centenas de materiais, centenas de textos e áudios, curso de pronúncia, isso, aquilo, outro. Então, para ela sozinha vai ser muito mais penoso e difícil. Se ela tiver um acompanhamento, ela vai realmente economizar muito mais tempo e energia, né? Então ela não vai esquentar muito a cabeça, ela vai economizar bastante tempo e tal. Só que olha só, é melhor você não participar do evento ou participar? É 10 mil vezes melhor você participar. Porque se você não participa, você tá ali, meio segue em tiroteio. Mas o que é que eu faço? Não sei o que é que eu estudo primeiro, segundo, terceiro. Se você tem a meta de falar alemão com mais confiança no dia a dia,
eu indico fortemente você participar desse evento, porque mesmo que você entenda que, não perceba a oportunidade que é você entrar no treinamento, você pode ver as 3 aulas do evento e falar assim, bom, o que ele me passou no evento aqui já foi muito enriquecedor, eu vou colocar tintim por tintim em prática. É muito melhor do que as pessoas que não estão fazendo evento. Porque quem não está fazendo evento, em relação ao alemão do dia a dia, pode ser que a pessoa esteja cega, ali, perdida, né? Realmente, se sentindo uma cega, um cego em tiroteio. Percebe? Então é isso, eu entendo como é que fala? A sua sensação, né, de que quando você começa a empolgar, é pago. Não é que é pago, continua sendo gratuito. É que se você quer dar o próximo passo, você pode entrar num treinamento. Né? Não tem como, por exemplo, uma pessoa, um profissional que trabalha, né? Por exemplo, eu sou professor de alemão em tempo integral. Eu larguei uma carreira jurídica muito promissora para ser professor de alemão. Não faz sentido nenhum eu não conseguir me alimentar, morrer de fome, não conseguir pagar aluguel, não conseguir sobreviver porque eu estou dando aula gratuita na internet. Tá entendendo? Eu tô dando aula gratuita para todo mundo. Não faz sentido nenhum. Porque é meu ganha-pão, percebe? Então, eu agrego sim gratuitamente, faço tudo que eu posso gratuitamente. E se a pessoa entende que eu posso ajudá-la, é ideal que ela dê um primeiro passo. E ela pode contribuir com isso, um valor, inclusive, relativamente simbólico para o que a pessoa recebe, né? Por quê? Porque isso aqui é minha profissão. E a partir do momento também que você me valoriza como profissional, eu vou entregar para você, nossa, tudo que você precisa, beleza? Então, beijão, gente. Até a próxima live, provavelmente amanhã, beleza? Beijão.